E aí pessoal, tudo bom? Bom, professor Gerson de volta, não é? E nós vamos trabalhar agora a nossa matemática B, tá certo? Estou falando aqui para a turma do segundo ano, tá bom? Nossa matemática B. Hoje nós começamos o nosso conteúdo inédito, tá certo? Vamos encerrar o nosso conteúdo, que no caso é a aula 11 e 12, tá bom? Vamos trabalhar em cima daquela revisão que nós trabalhamos na aula passada, ok? A questão da equação da reta, o tipo de equação da reta, como ela se comporta, tá bom? Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar as posições relativas da reta, tá certo? Ou melhor, posição de duas retas. Bom, professor, como é que eu vou trabalhar a posição dessas duas retas? Você vai se basear no coeficiente linear e no coeficiente angular, tá bom? Ó, vamos lembrar, o coeficiente linear é onde a reta ela corta o eixo das ordenadas, tá bom? Esse aqui é o nosso coeficiente linear. Professor, mas que equação é essa? Como ela é formada? Só para a gente relembrar, essa aqui é a nossa equação reduzida, tá bom? A nossa equação reduzida, ela nos dá assim uma visão melhor de como essa reta ela pode ser representada, tá bom? Por exemplo, aqui nós temos a função em si, y é igual a mx mais q. Lembre-se que o y, você pode perceber que ela é a função em si, ele representa a função, no caso, representa os valores dos eixos da ordenada, tá? É igual a mx, o m é o coeficiente angular, tá bom? Esse coeficiente angular é ele que determina se essa reta, ela vai crescer, ela vai decrescer, ou melhor, se ele é uma reta que está o quê? Ó, subindo, tá bom? Gerando uma função positiva, ou descendo, tá certo? De forma decrescente, ou melhor, uma função negativa, tá bom? Bom, nesse caso aqui, o x, você pode perceber que é o valor das abscissas, tá bom? Se você quiser gerar uma equação geral, você joga o nosso y, né, para dentro e iguala toda a equação a zero, tá certo? Aí você gera a equação geral. Tá bom? Nesse caso aqui, a gente precisa conhecer a posição relativa das retas, ou melhor, a posição que elas estão em relação a outra reta. Tá bom? Vamos comparar uma reta com a outra. Nesse caso aqui, nesses casos, na verdade, nós temos três situações, tá? Quais são essas três situações? Nós temos a paralela distinta, as paralelas coincidentes e nós temos as concorrentes. Tá certo? Ou melhor, de alguma maneira, em algum ponto elas vão se cruzar, tá bom? Professor, como é que eu faço para distinguir, diferenciar? Simplesmente você vai olhar o coeficiente linear e o coeficiente angular. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar de vermelho em destaque para você perceber. Ó. Você pode perceber que se os coeficientes lineares e os angulares forem iguais, o que vai acontecer? Aliás, iguais não, né? Nesse caso aqui, o Q1 e o Q2 são diferentes, tá? Só corrigindo. Por quê são diferentes? Porque você pode perceber que aqui, olha, nós temos o Q1, coeficiente linear da reta R, e o coeficiente linear da reta S, que é o Q2. Você pode perceber que eles estão em pontos diferentes, tá bom? Mas, se você observar, elas geram os mesmos ângulos. O θ1 aqui é igual ao θ2, tá certo? Então, elas têm a mesma inclinação, elas são paralelas, tá? Só que distintas. Por que distintas? Porque elas cortam o eixo das ordenadas em pontos diferentes, ok? Então, você pode perceber que elas são paralelas, totalmente paralelas e distintas. O que é distintas? Na verdade, elas estão em pontos diferentes, dá para você distinguir quem é uma, quem é outra, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou destacar aqui também, olha, destacando. Nesse caso, distintas, não. Por que não? Porque, na verdade, elas vão ser coincidentes. Você não consegue diferenciar quem é a reta Q1 e quem é a reta Q2. É como se uma estivesse em cima da outra. Ou melhor, elas são paralelas, elas continuam paralelas. Só que, nesse caso aqui, as retas cortam o ponto do eixo das ordenadas no mesmo lugar. Tá? Ou melhor, os coeficientes lineares são iguais.
Se os coeficientes lineares são iguais e se elas são paralelas, o coeficiente angular também é igual. Ou melhor, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo só, tá bom? O nosso θ1 aqui é igual ao θ2. Resumindo, o M1 também é igual ao M2, tá certo? Porque tem a mesma abertura. E o Q1 é igual ao Q2. Ou melhor, você pode perceber que você não está enxergando duas retas aqui, mas é porque uma está sobrepondo a outra, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou chamar ela de concorrentes. Por quê? Porque em algum ponto elas vão se cruzar. Aqui não existe paralelismo, tá bom? Se elas são paralelas, elas não se tocam de maneira nenhuma, tá? Aqui elas vão se tocar em algum ponto, tá certo? Mesmo que sejam pontos distantes, mas em algum local elas vão se cruzar, tá? Professor, como é que eu sei que elas são retas concorrentes? Primeiro, o Q1 vai ser diferente do Q2, tá? Os coeficientes lineares são diferentes para que haja essa concorrência, tá bom? Professor, e se os coeficientes forem iguais? Se os coeficientes forem iguais, elas vão passar por pontos idênticos, tá? No caso aqui das ordenadas, então elas não vão se cruzar, tá bom? O M1 é diferente do M2. Por quê? Porque, na verdade, os ângulos são diferentes. Olha, por exemplo, você tem uma reta, a reta R, ok? E eu tenho a reta S, tá certo? Elas são paralelas, elas não vão se tocar. Então, se elas são paralelas, elas têm a mesma abertura angular em relação à horizontal e à vertical também, tá certo? Só que vamos supor que por acaso eu tenho uma reta T e essa reta T, ela não tem a mesma inclinação. Você pode perceber, olha, que a inclinação dela em relação à horizontal é um pouquinho maior, tá? Você pode perceber que a reta R e a reta S são paralelas. Elas têm o que? A mesma inclinação, tá bom? Tem o mesmo ângulo em relação à horizontal e à vertical, só que a reta T não tem. A reta T, ela sai desse padrão. Você pode perceber que a abertura aqui é maior. Resumindo, a reta T, ela vai tocar a reta R e a reta S em algum local, tá certo? Resumindo, eles têm ângulos diferentes, aberturas diferentes, então tem coeficientes angulares diferentes, tá certo? Professor, eu preciso ter uma reta subindo e uma descendo, uma crescente e uma decrescente? Não. Tá? Eu posso ter duas crescentes ou duas decrescentes, tá bom? Mas se elas tiverem ângulos diferentes, basta os ângulos serem diferentes. Então, o que acontece? Elas são o quê? Concorrentes, tá bom? Elas vão se tocar em algum ponto, ok? Então, essa questão aqui de dizer que o coeficiente de uma é positivo e o outro é negativo, nem sempre, tá? Nem sempre. Você pode perceber que nesse caso aqui, olha, todas elas são crescentes, tá bom? Só que uma delas tem uma abertura maior em relação às outras, então elas podem se tocar em algum ponto, tá bom? Por exemplo, eu posso ter alguma reta que faça isso aqui, olha, tá? Essa reta tem uma aberturazinha diferente, ó, em relação ao θ1 e ao θ2. Então, em algum local, elas vão se cruzar. Essa reta aqui, que eu vou chamar de reta T também, ela vai cruzar a reta R e a reta S em algum local. Tanto a crescente quanto a decrescente, tá bom? Então, os coeficientes angulares, eles são diferentes em valores, não precisa ser diferentes em sinais, ok? Aí, eu vou encerrar esse quadro aqui e nós vamos retornar resolvendo uma questão, tá bom? Valeu, pessoal! E aí, pessoal, voltamos, né? Vamos agora resolver uma questão. Essa questão aqui é a questão da página 150, a primeira questão, tá certo? Vou resolver para vocês aqui. Como você vai trabalhar com essa questão aqui dessas duas retas paralelas, tá? O que essa questão pede para mim resolver? Nessa figura, tá? Você pode perceber que as duas são paralelas, então elas têm o mesmo coeficiente angular. Como elas são distintas, elas não têm o mesmo coeficiente linear, tá? Ó, se você olhar, eu sei que o coeficiente linear da reta R e da reta S são diferentes, porque não tocam o mesmo ponto, tá? Só que os coeficientes angulares são iguais.
tá? Porque elas têm a mesma inclinação, têm o mesmo ângulo, tá certo? Bom, a questão fala assim, ó, obtenha uma equação geral da reta S, ele quer que eu ache a equação geral da reta S, paralela à reta R, na figura, tá? Se você olhar, eu sei que a reta R, o coeficiente linear é 3, bom, mas eu não sei nada sobre a reta S, tá certo? A reta R toca os pontos 3 e menos 6. Poxa, troca o ponto 3 e menos 6, cara. Então, tio, eu posso considerar como pontos distintos? Pode. Fica assim, ó. Eu vou chamar isso aqui de ponto Q. No caso vai ser Q. Vai ser menos 6 e 0, porque está tocando aqui no eixo das abscissas. Então, fica menos 6 e 0, tá? E o ponto J, que é o ponto 3 aqui, ó. Então, fica o quê? Fica 0, 3. Tá? A reta R passa pelo ponto Q e pelo ponto J. Tá certo? Bom, se eu tenho dois pontos quaisquer por onde essa reta passa, eu consigo calcular o coeficiente angular. Tá bom? Então, eu vou conseguir calcular o coeficiente angular da reta R. Vai ficar como? Aí fica, o coeficiente angular da reta R é a variação de y pela variação de x. Eu vou tomar a sequência de Q para J. Tá? Vai ficar o quê? Vai ficar, se é delta y sobre delta x, então fica o quê? Vai ficar 0 menos 3 sobre delta x, menos 6 menos 0, né? Aqui vai dar menos 6, tá bom? De novo, 0 menos 3 sobre menos 6 menos 0, tá bom? Isso aqui vai dar o quê? Meio. Acabei de achar o coeficiente angular, ele é positivo, tá? Por que ele é positivo? Porque, bom, pela abertura e pela inclinação da reta, que é uma reta crescente. Se o valor do m fosse negativo, você estaria fazendo o cálculo errado, porque pelo formato aqui, você pode perceber que elas são crescentes, tá bom? Bom, nosso próximo passo. Eu já sei os coeficientes angulares. Então, se o coeficiente angular de R é meio, então o coeficiente angular da reta S também é meio. Confere? Bom, eu já achei o coeficiente angular, eu vou agora calcular a equação da reta S. Como, professor? Como é que isso é possível? Simples. Se eu tenho um coeficiente angular, eu tenho um ponto qualquer. Ó. Esse ponto aqui vai me ajudar muito, o ponto P, que é por onde a reta S passa. Fica assim, olha. Aí você vai aplicar naquela equação da reta, a equação geral, tá bom? Fica como? Aí vai ficar y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Professor, mas cara, novamente, como é que eu vou substituir o valor do y e do x? Só tem um ponto. E aqui eu tenho dois valores para x e para y. Galera, escolha o y0 e o x0. São os pontos que você vai substituir, colocando valores. O y e o x, você vai usar eles como elementos da equação. Tá? Então, por exemplo, o que eu vou fazer aqui? Vai ficar y menos 2 é igual a m. O m eu já tenho, é meio, né? É igual a meio vezes x menos 1. Pronto. Aqui o que você vai fazer? Você agora vai simplificar essa equação, tá bom? Ele quer, olha, a equação geral, tá certo? Vamos lá então. Aí vai ficar jogando aqui para o cantinho, tá certo? Vai ficar y menos 2 é igual a x sobre 2, eu ver, menos meio. Tá bom? Vou jogar o 2 para dentro, fica y é igual a x sobre 2
2 menos meio vai ficar o quê? Vai ficar 1,5, né? No caso, fica mais 3 sobre 2. Certo? Professor, qual é o próximo passo, cara? Olha, essa aqui é a equação reduzida. Ela não quer reduzida, ela quer quem? Ela quer a nossa equação geral. Tá certo? Para que você consiga calcular a equação geral, vamos eliminar esse denominador aqui. Bom, como ele é um elemento comum para o x e para o 3, então olha o que eu vou fazer. Vai ficar assim, ó. Puxando aqui, vai ficar 2 vezes y é igual a x mais 3. Ok? Olha o que eu vou fazer. Eu vou jogar o 2 vezes y para dentro. Aí fica x menos 2 vezes y mais 3 igual a 0. Essa é a nossa equação geral da reta S. Tá certo? Galera, foi bom estar com vocês, tá certo? E na próxima aula nós retornamos com o nosso livro 2, tá? Dando continuidade no nosso conteúdo, tá bom? Valeu e até mais!